Imagina isso por um instante, apenas 4 dias. 4 dias em que cada palavra que você diz para si mesmo se torna uma semente de força, uma ordem de confiança, uma afirmação de poder. 4 dias em que você não permite que nenhuma crítica destrutiva entre na sua mente. Nenhuma. Apenas clareza, foco e determinação. Durante esses dias, você vai se tratar como um líder, vai se falar como um guerreiro, vai se enxergar como uma alma que finalmente despertou e decidiu nunca mais adormecer. O que você está prestes a ouvir não é uma teoria bonita, nem mais um discurso de autoajuda. É uma prática profunda, inspirada em séculos de sabedoria estoica. O que eu vou te revelar hoje tem poder real, de transformar tua mente, tua atitude e tua vida inteira. Mas para isso eu quero que você fique comigo até o fim desse vídeo e que faça isso com uma intenção clara. Assumir o controle do seu diálogo interno como se sua vida dependesse disso, porque no fundo ela depende. Você não está sozinho nessa jornada. Há milhares de nós caminhando o mesmo caminho, treinando a mente, lapidando o espírito, calando o ruído do mundo para ouvir a voz da razão. Bem-vindo ao Soldado Estoico. Aqui nós não buscamos motivação superficial, nós buscamos transformação profunda. Se prepara, porque hoje começa o teu despertar. Escuta com atenção essas palavras, porque talvez sejam as mais importantes que você vai ouvir hoje. O que você diz a si mesmo em silêncio, quando ninguém está olhando, é o que define como você enxerga o mundo. E principalmente, como você enxerga a si mesmo. Não é o que acontece fora de você que cria a sua realidade. É o que você interpreta aqui dentro. É o que você permite ecoar na sua mente. Já percebeu como quando você se repete, eu não consigo, seu corpo trava? Como as decisões ficam pesadas e a energia começa a sumir? Isso não é coincidência. Sua mente obedece cada palavra que você pronuncia como se fosse uma ordem de guerra. Ela é o seu exército e você é o comandante. Se disser rendam-se, ela baixa as armas, mas se disser lutem, ela se levanta. Marco Aurélio já dizia, a vida de cada homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. E é isso que os estoicos sempre ensinaram. A realidade não é o que te acontece, é o que você escolhe fazer com o que te acontece. Durante os próximos 4 dias, quero que você observe o que está dizendo a si mesmo. Não lute contra os pensamentos, apenas veja. Olhe para eles como um sábio, observa o fogo. Sem medo, sem apego, apenas atento. E quando se pegar dizendo não posso, não sirvo, não é para mim, respira fundo e muda o roteiro. Diga a si mesmo, estou aprendendo, estou crescendo, estou disposto a mudar. Cada vez que você transforma um pensamento destrutivo em um pensamento de poder, você está reconstruindo a sua mente, está forjando uma nova identidade. Lembra disso. Você não é o que te acontece, você é o que decide fazer com o que te acontece. E tudo começa aqui dentro, nas palavras que você escolhe pronunciar quando ninguém mais está ouvindo. Esse ponto é tão poderoso quanto assustador. A sua mente não sabe diferenciar o que você imagina do que você realmente vive. Pensa nisso. Quando você visualiza um fracasso, quando revive mentalmente os erros do passado, quando se antecipa ao medo ou ao rejeito, seu corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo agora mesmo. Seu coração acelera, seus músculos se tensionam, seu estômago aperta. Tudo dentro de você entra em alerta, como se estivesse diante de uma ameaça real. E sabe qual é o resultado? Você sofre 2 vezes. Primeiro pelo que aconteceu ou poderia acontecer, e depois pelo filme que sua mente insiste em projetar. Em muitos casos, você sofre por coisas que nunca vão se tornar realidade. Epicteto já tinha avisado, os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela visão que têm delas. O problema não é o mundo,
é a interpretação que você cria dentro da sua cabeça. Mas aqui vem a boa notícia. Se a mente não distingue o que você imagina daquilo que acontece, então você pode usá-la a seu favor. Você pode treinar seu cérebro para visualizar a vitória, a paz, a coragem e a confiança. E quando faz isso, tudo em você começa a se mover nessa direção. Imagina que a cada manhã você se levanta e se fala com firmeza. Eu sou forte. Eu estou centrado. Hoje ajo com coragem. Nada externo me controla. Eu decido como respondo. Percebe? Não são apenas palavras soltas. São ordens diretas ao seu sistema nervoso. São comandos que começam a reprogramar sua maneira de viver. A mente é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas como qualquer espada, ela precisa de um comandante. Se você não a guia, ela guia você. E quase sempre na direção do medo, da dúvida e dos velhos hábitos. Por isso, nesses 4 dias de disciplina, trate cada pensamento como um soldado recebendo ordem. Não entregue o comando ao caos. Assuma a liderança. Seja o comandante da sua mente, não o escravo dela. Escuta isso com atenção. Não são seus talentos, nem sua história, nem o lugar de onde você veio que definem seu destino. O que determina até onde você pode chegar são as crenças que você carrega dentro da mente. Aquilo que você acredita sobre si mesmo, sobre o que merece e sobre o que é capaz. É isso que constrói os limites da sua realidade. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, essas crenças não são suas. Foram colocadas aí, por outros, pelo medo, pelo fracasso, pela repetição da dor. Frases como, eu não sou suficiente, já é tarde demais para mudar, eu sou assim mesmo, não vai dar certo para mim. Soam verdadeiras, mas não passam de pensamentos que você decidiu acreditar. Sêneca dizia, não nos atrevemos a muitas coisas porque elas são difíceis, mas elas são difíceis justamente porque não nos atrevemos. E é exatamente isso que as crenças fazem. Elas determinam o tamanho das suas possibilidades. Se acredita que pode, dá o primeiro passo. Se acredita que não pode, nem sequer tenta. Mas aqui está a revelação estoica. Crenças não são destino. São escolhas mentais. Elas não estão gravadas em pedra. Podem ser questionadas, trocadas, reconstruídas. Durante esses 4 dias, quero que você olhe para dentro como um filósofo. Quando surgir um pensamento dizendo, não posso, não o aceite como verdade. Pergunte a si mesmo, de onde isso veio? Quem me ensinou isso? E se for mentira? Quando encontrar uma crença que te enfraquece, faça como um soldado que troca a armadura quebrada antes da batalha. Solte o que não te protege mais. E então, diga a si mesmo, estou aprendendo a acreditar em mim. Mereço crescer e me superar. Sou capaz de ir além do que antes me prendia. Você não precisa que o mundo inteiro acredite. Basta você, porque no instante em que muda o que acredita sobre si, tudo ao seu redor começa a se alinhar com essa nova visão. Você não se torna alguém diferente por mágica. Você apenas revela quem sempre foi, sem o peso das correntes mentais que te mantinham preso. E é nesse dia que o seu verdadeiro destino começa. Respira fundo, porque o que eu vou te dizer agora pode mudar completamente a forma como você enxerga suas emoções. O medo não é real, a ansiedade não é real, a negatividade não é real. Todas elas existem apenas como construções mentais. São projeções internas, não inimigos físicos. Quando você sente medo, não está enfrentando um perigo real. Está enfrentando uma imagem, uma lembrança, um futuro inventado pela sua mente. É uma história que você mesmo contou e agora acredita que é verdade. Mas não é. O estoico não foge do medo. Ele o encara, o reconhece e segue mesmo assim. Epicteto disse, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. O que te machuca não é o evento,
é a interpretação que você dá a ele. A ansiedade nasce dessa mesma raiz, de querer controlar o que não pode ser controlado, de viver preso no amanhã, de se preocupar com um "e se" que talvez nunca aconteça. Mas olha ao seu redor agora. Aqui, neste exato momento, você está a salvo. Não há ameaça, não há perigo, há apenas você respirando, e isso é o suficiente. A negatividade, por sua vez, é um veneno lento. Ela se infiltra em pensamentos, conversas e hábitos. Te faz enxergar o pior antes do melhor, te faz duvidar antes de confiar, e sem perceber, vai drenando a tua luz. Mas também é uma ilusão, e como toda ilusão, pode ser desfeita pela clareza. Durante esses 4 dias, toda vez que sentir medo, ansiedade ou pensamentos negativos, não fuja. Observe-os, nomeie-os, diga em voz baixa: isso é apenas um pensamento, isso não é real. E então haja, respira, caminha, dá o próximo passo, porque o medo grita mais alto exatamente antes de desaparecer. E quando você atravessa esse grito, ele se cala. Você não é o seu medo, você não é a sua ansiedade, você não é os seus pensamentos negativos. Você é aquele que os observa, é o que decide se acredita neles ou não. E quando entende isso, você retoma o poder, você se torna livre. Chegamos ao coração de tudo, porque você pode ter boas intenções, pode traçar metas, pode até construir planos detalhados. Mas se não souber como falar consigo mesmo, jamais vai sustentar a mudança. Imagina isso. Durante 4 dias, toda vez que errar, ao invés de se criticar, você se encoraja. Toda vez que duvidar, ao invés de se culpar, você se compreende. Toda vez que sentir medo, ao invés de se cobrar, você se lembra da sua força. Sabe o que aconteceria? A sua mente começaria a confiar em você. Porque ela entenderia que, em meio ao caos, você é o seu próprio aliado. Isso não tem nada a ver com se enganar. Não é dizer, tá tudo bem quando não está. É aprender a ser seu próprio comandante. Aquele que reconhece a fraqueza, mas não abandona o soldado. Fale consigo mesmo como um líder fala com seu exército antes da batalha, com firmeza, com clareza, com fé. Diga a si mesmo, não tem problema errar. Estou aprendendo. Talvez ainda não esteja tudo resolvido, mas hoje vou dar o meu melhor. Sim, eu tenho medo, mas ele não vai me parar. Essas palavras são mais do que frases, são ordens para a alma, são declarações que moldam a tua postura diante da vida. E lembra, você não está sozinho. Aqui, neste canal, nesta comunidade, somos mais do que ouvintes. Somos soldados estoicos, seres que escolhem crescer mesmo quando dói, que escolhem se transformar mesmo quando assusta. Aqui, ninguém vem para desistir. Aqui, nós nos reconstruímos. O diálogo interno é a voz que você vai ouvir em toda a sua vida. Então faz com que ela seja uma voz que te levante, não te destrua. Uma voz que te lembre quem você é, que te diga, mesmo nas quedas, eu posso cair, mas sempre me levanto e cada vez mais forte. A partir de hoje, fale consigo mesmo com poder, com paixão e propósito. Porque todo verdadeiro renascimento começa na forma como você se trata, quando ninguém mais está olhando. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a despertar. Você não é mais o mesmo que deu play neste vídeo. Agora existe uma nova presença dentro de você, mais consciente, mais firme, mais desperta. Talvez o mundo lá fora ainda pareça o mesmo, mas aqui dentro a batalha já virou. Você entendeu que a força não está no grito, está no comando silencioso da mente. Que o poder não está em controlar tudo, mas em controlar a si mesmo. A partir de agora, cada pensamento é uma escolha. Cada palavra é uma semente. E cada dia é uma nova oportunidade de se forjar no fogo da disciplina e da clareza. E se esse vídeo tocou algo em você, se acendeu esse chamado, então já é hora de fazer parte dessa legião silenciosa. Aqui, no Soldado Estoico,
Não buscamos aplausos, buscamos evolução. Não vivemos de aparência, vivemos de propósito. Aqui, nós não desistimos, nós nos transformamos. Então, antes de sair, deixa o teu like para mostrar que você está comprometido com a tua própria mente. Se inscreve no canal para continuar marchando com a gente nessa caminhada de autodomínio. E escreve nos comentários agora: meu diálogo interno é minha fortaleza. Para que o algoritmo e o universo entendam que você escolheu se tornar senhor da sua mente. Porque no fim das contas, lembra disso, o que você diz a si mesmo é o que você se torna. Então fale consigo como o guerreiro que você nasceu para ser. Nos vemos na próxima batalha, soldado. Permaneça firme, em silêncio e invencível.